Filha de bilionário dá um prato de comida para uma mulher sem teto no frio. O que seu pai faz depois surpreende a todos. O garçom colocou o prato fumegante na mesa. Emily bateu as palmas das mãos, seus olhos azuis brilhando de alegria. Papai está aqui. O pastor está aqui. Richard Coleman levantou os olhos de seu telefone celular por um segundo, viu sua filha sorrindo e voltou para a tela. Outra reunião cancelada. O investidor japonês queria remarcar. Novamente. Isso é legal, querida, ele murmurou, digitando uma resposta rápida. Emily pegou o pequeno garfo e girou os fios de massa. O restaurante Bela Vista estava lotado naquela noite de sexta-feira. Conversas se misturavam com o tilintar de copos e talheres. Luzes douradas tornavam tudo aconchegante, e o cheiro de comida italiana pairava no ar. Ela deu sua primeira mordida. Estava delicioso. Queijo derretido, molho cremoso, exatamente como ela gostava. Mas algo chamou sua atenção. Lá fora, além da grande janela de vidro, uma jovem estava parada na calçada. Cabelos loiros longos balançavam no vento noturno, seus olhos claros fixos nas mesas do restaurante. Ela estava tremendo. Emily parou de comer e observou com curiosidade. A mulher não estava apenas olhando casualmente, hein? Ela estava observando os pratos, a comida, as pessoas comendo, e ela parecia triste. Muito triste. Papai, Emily chamou. Richard continuou digitando, franzindo a testa para a tela. Papai, ela repetiu mais alto. 1 minuto, Emily. Papai está lidando com algo importante para o trabalho. A menininha suspirou e olhou de volta para a janela. A mulher ainda estava lá, abraçando-se para se aquecer. Suas roupas pareciam gastas pelo tempo. Ela não estava usando um casaco, apesar da fria noite de outubro. O telefone de Richard tocou. Olá, Sim Johnson, estou aqui. O que você quer dizer que eles querem mudar a cláusula 15 agora? Emily revirou os olhos. Quando o papai atendeu o telefone durante o jantar, demorava uma eternidade. Ela continuou a observar as pessoas ao seu redor, mas seus olhos sempre retornavam à mulher lá fora. Por que aquela senhora estava lá? Por que ela não entrou no restaurante para se aquecer? Ela parecia estar observando cada prato que passava pelas mesas. Emily deu mais algumas mordidas, mas não conseguia parar de olhar. A mulher se moveu um pouco, tentando se proteger do vento que soprava seus cabelos loiros, mas ela permaneceu grudada no vidro. Seus olhos azuis pareciam hipnotizados pelo movimento dentro do restaurante. De repente, Emily entendeu tudo. A mulher estava com fome, realmente com fome, e com frio. E ela provavelmente não tinha dinheiro para comprar comida. Por isso ela estava lá fora apenas observando, desejando poder entrar. O coração da menininha doeu. Ela olhou para seu prato, ainda bastante cheio, depois para a mulher magra lá fora, depois para seu pai, que nem havia notado a situação. Do it, Johnson. Isso vai atrasar tudo. Eu não posso aceitar essas mudanças, Richard disse, irritado. Emily tomou uma decisão. Cuidadosamente, ela segurou o prato com suas 2 pequenas mãos. Estava pesado e quente. Vapor subia do molho cremoso. Ela quase o derramou quando se levantou da cadeira, mas conseguiu manter o equilíbrio. Papai, eu já volto, ela disse suavemente. Richard acenou distraidamente, ainda colado à sua chamada telefônica. Emily caminhou lentamente entre as mesas. O prato era pesado para suas mãos de 5 anos, mas ela se concentrou em cada passo. Alguns adultos olharam curiosamente para a menininha carregando comida sozinha. Um casal na mesa ao lado sorriu, achando a cena fofa. O gerente do restaurante anotou enquanto ela se aproximava da porta. Tá tudo bem, querida? Você precisa de alguma ajuda? Não, obrigada. Estou apenas indo lá fora por um segundo. Mas está frio lá fora, pequena. Você tem certeza? Sim, eu tenho certeza. O gerente hesitou, mas ele viu Richard ainda no telefone e decidiu deixar a menina ir. Emily empurrou a porta de vidro com o ombro.
O vento frio da noite atingiu seu rosto assim que ela pisou na calçada. Estava muito mais frio do que ela havia imaginado. A mulher loira se virou, surpresa ao ver uma criança saindo do restaurante sozinha, carregando um prato fumegante. Aqui, coma isso. Está quente, Emily disse, sorrindo e estendendo o prato. A mulher olhou para a menininha, depois para o prato de massa, depois de volta para Emily. Seus olhos claros se arregalaram em surpresa. O que você está fazendo, querida? Eu te vi olhando para a comida de dentro. Você está com fome, certo? A mulher engoliu em seco. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos azuis. Eu, eu não posso aceitar isso. Sim, você pode. Emily estendeu o prato novamente. Eu já comi muito e está realmente delicioso. Mas é sua comida e eu quero compartilhar com você. Qual é o seu nome? Marta, a mulher respondeu, sua voz embargada pela emoção. Oi, Marta. Eu sou Emily. Pegue o prato. Vá em frente. Suas mãos estão tremendo. Marta hesitou por alguns segundos. Olhando ao redor, suas mãos estavam tremendo visivelmente. Seja de frio ou emoção, ela não sabia. Finalmente, ela estendeu a mão e pegou o prato quente. Muito obrigada, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Muito, muito obrigada, anjinho. De nada. Emily bateu as palmas das mãos, feliz. Coma rápido antes que esfrie. Lá dentro, Richard finalmente desligou o telefone e olhou para cima. A cadeira de Emily estava vazia. Ele olhou ao redor da sala de jantar, procurando por sua filha. Emily, ele chamou, alto o suficiente para algumas pessoas olharem. Nenhum sinal dela. O coração de Richard começou a acelerar. Onde diabos ela tinha ido? Ele se levantou rapidamente, quase derrubando sua taça de vinho. Emily! Ele gritou mais alto. Agora vários clientes estavam olhando para ele. Richard começou a caminhar apressadamente pelo restaurante, verificando o banheiro, os corredores. Com licença, ele disse ao gerente. Você viu uma menininha loira de uns 5 anos? Sim, eu vi, senhor. Ela saiu pela porta da frente há alguns minutos carregando um prato. Ela saiu. O sangue de Richard gelou, sozinha. Richard correu em direção à porta, seu coração batendo erraticamente. Ele empurrou a porta de vidro com força e saiu para a calçada fria. A cena que ele encontrou o deixou sem palavras. Emily estava conversando com uma jovem que estava segurando seu prato de massa. A mulher estava chorando, mas sorrindo ao mesmo tempo, levando pequenas garfadas à boca. Obrigada, anjinho, Marta estava dizendo, sua voz embargada pela emoção. Você tem um coração lindo. Richard ficou parado por alguns segundos, processando a cena. Sua filhinha havia dado sua própria comida a uma estranha que claramente precisava da refeição muito mais. Emily, ele finalmente disse, aproximando-se deles. Você me deixou preocupado. O que você está fazendo aqui fora? Papai, Emily se virou para ele, radiante. Esta é Marta. Ela estava com fome, então eu trouxe minha massa para ela. Marta imediatamente tentou devolver o prato. Sinto muito, senhor. Eu não pedi nada a ela. Ela veio até mim. Não, Marta. Emily segurou o braço da mulher. A comida é sua agora, Richard observou Marta. Ela parecia ter pouco mais de 30 anos, cabelos loiros, que uma vez devem ter sido bem cuidados, olhos azuis gentis, mas cansados. Suas roupas estavam limpas, mas gastas pelo uso, e ela estava tremendo de frio. Algo se moveu no peito de Richard. Você não vai devolver o prato, ele disse, surpreendendo-se. Ah, mas que tal comer em um lugar mais quente? Está muito frio aqui fora. Marta hesitou. Eu não tenho dinheiro para pagar. Ninguém está pedindo dinheiro, Emily disse. Venha comer conosco, Marta. Richard sentiu algo se mover dentro de seu peito. A simplicidade de sua filha, a gratidão nos olhos de Marta. Emily está certa, ele disse. Por favor, junte-se a nós. Eles voltaram para dentro do restaurante. O gerente rapidamente providenciou uma cadeira extra.
Martha sentou-se lentamente, ainda segurando o prato como se ele pudesse desaparecer. Eu sou Richard Coleman. Esta é minha filha, Emily. Martha Stevens. É um prazer conhecê-los e muito obrigada. Você gosta de massa, Martha? Emily perguntou. Eu amo isso. Martha tentou outra garfada e fechou os olhos. Uau, isso está delicioso. Faz muito tempo que eu não como algo assim. É a melhor massa da cidade. Papai sempre me traz aqui às sextas-feiras. Richard observou Martha comer. Ela comeu lentamente, saboreando cada mordida como se fosse preciosa. Quando foi a última vez que ela teve uma refeição completa? Você é daqui? Ele perguntou. Nasci daqui, sim, eu moro, bem, eu vivi aqui minha vida inteira. Viveu? Emily franziu a testa. Você se mudou? Martha sorriu tristemente. É um pouco complicado, querida. Richard fez um sinal para Emily não insistir, mas ela continuou. Onde você mora agora? Martha hesitou. Agora mesmo. Eu não tenho um lar permanente. O que você quer dizer? Às vezes eu posso ficar em abrigos, outras vezes na rua. O garfo de Emily parou no ar. Na rua? Seus olhos se arregalaram. Mas isso é perigoso e frio. É, querida, mas às vezes é o que você tem. Richard sentiu um nó na garganta. Ele fez um sinal para o garçom. Você poderia trazer um cardápio, ele disse. Então ele se virou para Martha. Peça o que quiser. Eu não posso aceitar mais nada. Sim, eu... Você pode, disse Emily. Papai tem muito dinheiro. Emily, Richard riu sem jeito. É verdade. Você sempre diz que temos uma vida confortável. Martha riu também, e Richard notou como o rosto dela se transformava quando ela sorria. Sua filha é muito especial, ela disse. Ela é. Martha pediu uma sopa de legumes. Ela comeu lentamente, conversando com Emily sobre coisas bobas. Qual era a sua cor favorita, se ela gostava de desenhos animados? E você, Martha? Richard perguntou. O que você fazia antes da sua situação atual? O rosto dela se iluminou. Eu tinha um restaurante, era pequeno, mas era meu. Eu fazia comida caseira. Lasanha, bolos, tortas. Você sabe cozinhar, Emily se animou. Eu sei. Eu aprendi com minha avó. Ela sempre dizia que a comida feita com amor alimenta o coração junto com o estômago. Que belo ditado. E onde ficava seu restaurante? A tristeza voltou aos olhos de Martha. Ficava na rua Oak. Chamava-se Sabor de Casa, mas fechou há cerca de 6 meses. Por quê? Richard perguntou. A economia ficou difícil. As pessoas pararam de vir. Eu tentei me segurar o máximo que pude, mas as dívidas continuaram a se acumular. Aluguel, fornecedores, sua voz falhou. Eu perdi tudo, literalmente tudo. Emily segurou a mão de Martha. Isso é tão triste. Você deve ter ficado muito chateada. Eu estava. Eu ainda estou. Aquele restaurante era meu sonho, sabe? Eu trabalhei por anos para abri-lo. E em alguns meses, puf, tudo se foi. Você tem alguma família que possa ajudar? Richard perguntou. Eu não tenho ninguém. Meus pais morreram quando eu era adolescente. Eu fui criada pela minha avó, mas ela faleceu há 3 anos. Então eu estou completamente sozinha. Completamente sozinha. Emily pareceu chocada. Mas isso é tão triste. É triste, querida. Mas hoje, Martha sorriu para os dois. Hoje eu encontrei 2 anjos da guarda. Eles terminaram de comer. Richard insistiu para que Martha pedisse sobremesa, o que ela finalmente aceitou. Um pedaço de torta de chocolate que ela comeu com os olhos fechados. Eles saíram do restaurante juntos. Na porta, Martha agradeceu-lhes com lágrimas nos olhos. Muito obrigada por tudo. Vocês salvaram meu dia. Na verdade, vocês salvaram minha semana inteira. Foi um prazer conhecê-los, Richard disse. Martha se abaixou e beijou a testa de Emily. Obrigada por tudo, anjinho. Você me lembrou que ainda existem pessoas boas neste mundo. Emily a abraçou fortemente. Martha acenou e começou a caminhar pela calçada, desaparecendo na escuridão da rua.
No carro, Emily ficou em silêncio por vários minutos, olhando pela janela. Richard ligou o aquecedor. Estava frio lá fora, não estava? Estava. Ela se virou para ele. Papai, Marta é uma pessoa muito legal. Ela parece ser. Ela estava com muita fome. Ela estava. Emily ficou pensativa. Papai? Sim. Você tem um coração generoso, ela disse sorrindo. Richard ficou surpreso. Eu? Por quê? Porque você deixou Marta comer conosco. E você pagou pela comida dela. E você foi gentil. Você é a que tem o coração generoso, Emily. Você é a que deu a sua massa para ela. Emily balançou a cabeça. Nós temos corações generosos juntos, como uma família de verdade. O coração de Richard se aqueceu. Às vezes, Emily dizia coisas que o surpreendiam. Você está certa, querida. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em pensamentos. Então Emily falou novamente. Papai? Sim, querida. Podemos fazer mais por ela, papai? Ela mora na rua. A pergunta lá atingiu Richard como um soco no estômago. Ele olhou para a filha no retrovisor, vendo seus olhos azuis cheios de preocupação. O que você quer dizer, Emily? Marta não tem um lar. Ela não tem uma família. Ela não tem comida todos os dias. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas. E nós temos nossa casa grande e comida o tempo todo e nós estamos aquecidos. Não é justo, papai. Richard engoliu em seco. Ele não sabia o que dizer. A pergunta simples de sua filha mexeu com algo profundo dentro dele. A pergunta ecoou em sua mente pelo resto do caminho para casa e continuaria a ecoar por muito tempo depois. Richard acordou cedo no sábado. Ele havia dormido mal a noite toda. A pergunta de Emily ecoava em sua mente sem parar. Podemos fazer mais por ela, papai? Ele se levantou às 6 da manhã, tomou um banho quente e desceu para a cozinha. A casa estava completamente silenciosa. Emily ainda estava dormindo profundamente. Ele fez café sozinho na enorme cozinha da mansão, ouvindo apenas o som do velho relógio na parede e o vento farfalhando as árvores altas no jardim. Ele sentou-se à grande mesa, que poderia facilmente acomodar 8 pessoas, e bebeu seu café em silêncio. A casa era linda, mas muito fria. Ele sempre a achou muito grande para 2 pessoas. Talvez fosse finalmente hora de fazer algo sobre aquela situação. Ele pegou as chaves do carro e saiu sem acordar Emily. 20 minutos depois, ele estacionou em frente ao restaurante Bela Vista. O lugar estava fechado nas manhãs de sábado, mas Richard sabia que Marta provavelmente estaria por perto. Como ela havia dito na noite anterior, ela geralmente ficava na área durante o dia. Ele começou a caminhar pelas ruas ao redor do restaurante. Ele verificou o parque mais próximo, depois as ruas laterais, os bancos públicos. Nada. Ele estava começando a pensar que não a encontraria quando decidiu ir para a Rua Oak, onde seu antigo restaurante costumava ser. Foi exatamente lá que ele a encontrou. Marta estava sentada em um banco na calçada, a alguns quarteirões de onde o sábado de casa costumava ser. Ela estava lendo um livro antigo com páginas amareladas pelo tempo, seus cabelos loiros brilhando no sol suave da manhã. Ela estava usando as mesmas roupas da noite anterior, mas elas estavam limpas e arrumadas. Richard se aproximou lentamente, não querendo assustá-la. Marta, ela levantou os olhos de seu livro, completamente surpresa. Richard, o quê? Como você me encontrou aqui? Você disse ontem que fica na área durante o dia. Eu decidi vir te procurar. Marta fechou o livro cuidadosamente e se levantou, claramente nervosa com a presença dele. Aconteceu algo sério. Emily está bem? Emily está bem. Na verdade, é por causa dela que eu vim te encontrar. Por causa dela. Richard apontou para o banco vazio. Posso sentar por um minuto? Marta hesitou por um momento, então assentiu. Eles se sentaram com um espaço respeitoso entre eles. Ontem, no caminho para casa, Emily fez uma pergunta que eu não consegui tirar da minha cabeça a noite toda. Marta esperou em silêncio, segurando o livro firmemente em seu colo.
Ela perguntou se poderíamos fazer mais por você. Ela disse que não era justo que você não tivesse um lar, família ou comida todos os dias, enquanto nós temos tudo isso de sobra em casa. Crianças dizem coisas assim, Marta disse com um sorriso triste. Eles não entendem como o mundo realmente funciona ainda. Talvez eles não. Ou talvez eles o entendam muito melhor do que os adultos. Marta olhou para ele com uma curiosidade genuína crescente. O que exatamente você quer dizer com isso? Richard respirou fundo várias vezes. Ele havia pensado sobre este momento a manhã toda, ensaiado as palavras no carro, mas agora que ele estava aqui, tudo parecia mais complicado do que ele havia imaginado. Você disse ontem que sabe cozinhar muito bem. Eu sei. E que você tinha seu próprio restaurante. Eu tinha, está certo. Então você sabe como trabalhar duro. Você sabe como se virar, como cuidar de si mesma. Claro que eu sei. Eu estou apenas em uma situação muito difícil agora. Mas eu não sou preguiçosa ou uma aproveitadora. Richard se virou para olhá-la diretamente nos olhos. Você gostaria de trabalhar em minha casa como governanta, com quarto e comida incluídos e um salário justo? Marta piscou várias vezes seguidas, como se não tivesse entendido completamente as palavras. Sinto muito. O quê? Eu tenho uma casa muito grande para apenas 2 pessoas, na verdade. Ela tem vários quartos vazios, uma cozinha enorme que mal usamos, quartos que ficam fechados a maior parte do tempo, e eu trabalho demais. Eu não tenho tempo para cuidar da casa como deveria. Marta continuou a olhá-lo sem dizer nada, o livro agarrado ao peito. Você teria seu próprio quarto grande com banheiro privativo, todas as refeições incluídas, um salário fixo todo mês. E Emily adoraria ter você por perto. Ela não parou de falar sobre você desde a noite passada. Você está... Você está falando completamente sério agora. Completamente sério. Marta passou a mão pelos cabelos loiros, claramente tentando processar a oferta completamente inesperada. Mas, Richard, você mal me conhece. Você mal sabe quem eu realmente sou. Eu sei o suficiente para tomar esta decisão. Eu vi como você tratou Emily ontem. Eu vi a gratidão genuína em seus olhos. Eu vi que você comeu lentamente, saboreando cada mordida como se fosse preciosa. E Emily tem um instinto incrível para reconhecer pessoas verdadeiramente boas. Richard, eu realmente não sei o que dizer agora. Então apenas diga sim. Marta riu suavemente, mas lágrimas estavam se formando em seus olhos azuis claros. Você tem certeza absoluta sobre tudo isso? Você não vai se arrepender depois. Eu estou completamente certo. Marta ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o livro em suas mãos, depois para a rua onde seu antigo restaurante estava, depois de volta para Richard. Ok, ela disse, sua voz embargada pela emoção. Eu aceito sua oferta. Richard sorriu pela primeira vez desde que havia acordado naquela manhã. Perfeito. Devemos ir buscar suas coisas, então? Marta riu novamente, mas desta vez com muito menos tristeza. Eu não tenho coisas para buscar. Tudo o que eu possuo no mundo inteiro está nesta bolsa aqui ao meu lado. Ela apontou para uma pequena e velha bolsa de lona apoiada no banco. Então vamos direto para casa. A mansão Coleman ficava no bairro mais afluente e caro da cidade, uma imponente casa de 2 andares com jardins extensos e bem cuidados, uma garagem para 4 carros, uma grande piscina nos fundos e uma área de cozinha externa completa. Marta olhou pela janela do carro o caminho inteiro, impressionada com o tamanho e a elegância das casas. Tingir, meu Deus, Richard, sua casa é realmente enorme. É muito grande, eu sempre pensei assim. Minha esposa queria uma casa assim quando a compramos, então a compramos. Depois que ela faleceu, eu nunca pensei seriamente em me mudar. Emily nasceu nesta casa. Ela nasceu, mas eu e ela basicamente só vivemos no térreo. Os quartos de cima quase nunca são usados para nada.
Eles entraram pela imponente e elegante porta da frente. O hall de entrada tinha um teto muito alto, uma escadaria de mármore branco polido e pinturas caras nas paredes. Tudo muito bonito e extremamente elegante, mas tão frio quanto um museu. Emily, Richard chamou. Desça, eu tenho uma surpresa especial para você. Eles ouviram passos correndo lá em cima, depois descendo a escadaria de mármore. Papai, você saiu tão cedo. Eu não vi quando você... Marta, Emily apareceu no hall, ainda em seu pijama rosa, seus cabelos loiros uma bagunça completa do sono. Quando ela viu Marta parada ali, seus olhos azuis se arregalaram de pura alegria. Marta, o que você está fazendo em nossa casa? Seu pai me ofereceu um emprego aqui, Marta disse, abrindo os braços para acolher a menininha. Um emprego? Aqui em nossa casa? De verdade? Isso mesmo, Richard confirmou, sorrindo para a felicidade radiante de sua filha. Marta vai trabalhar aqui conosco e morar aqui também. Emily gritou de alegria e correu para abraçar Marta com todas as suas forças. De verdade, você vai morar aqui conosco? Se vocês dois me quiserem, Marta disse, retribuindo o abraço apertado. Claro que sim. Vai ser a coisa mais incrível e maravilhosa do mundo inteiro. Richard passou a manhã toda mostrando a Marta todos os cômodos da casa. A cozinha era de fato enorme, com uma grande ilha central, um forno duplo, uma geladeira gigantesca e todos os eletrodomésticos modernos e caros imagináveis. A sala de estar tinha sofás de couro caros e uma lareira de mármore ornamentada. A sala de jantar poderia facilmente sentar 12 pessoas. E nós geralmente pedimos comida para viagem ou aquecemos coisas congeladas do supermercado. Richard explicou, um pouco envergonhado pela situação. Eu não tenho tempo para cozinhar, e Emily vai comer qualquer coisa que eu colocar na frente dela. Eu posso cozinhar refeições de verdade para vocês também, se quiserem. Marta ofereceu entusiasticamente. Eu não tenho apenas que limpar e arrumar a casa. Isso seria absolutamente fantástico. Emily adoraria comida caseira de verdade todos os dias. Eles subiram para o segundo andar da mansão. Richard mostrou a ela 3 enormes quartos de hóspedes, todos com banheiros privativos e móveis bonitos e caros que pareciam nunca terem sido usados. Escolha qual você preferir. Eles estão todos completamente disponíveis. Marta escolheu o quarto do meio, que tinha uma janela muito grande com uma bela vista do jardim bem cuidado do quintal. O quarto era significativamente maior do que o apartamento inteiro onde ela havia morado antes de perder seu restaurante. É absolutamente perfeito, ela disse colocando sua pequena bolsa na cama king size. Bom, amanhã vamos sair para comprar roupas e tudo mais que você precisar, Richard disse. Você não precisa se incomodar. Sim, eu preciso. Faz parte do nosso acordo. Emily passou o resto da manhã completamente apegada a Marta. Ela mostrou a ela todos os seus cantos favoritos da casa, seus brinquedos espalhados pelo quarto, sua grande coleção de livros, seus desenhos cuidadosamente guardados em uma pasta especial. Marta ouviu tudo com genuíno interesse, fazendo perguntas curiosas e rindo das histórias animadas das meninas. Na hora do almoço, Marta insistiu em cozinhar algo especial. Desistir de me ver o que você tem naquela sua geladeira grande. Ela encontrou ovos frescos, queijo, presunto, tomates maduros e alguns outros vegetais. Em apenas meia hora, ela preparou omeletes perfeitos, dourados e cremosos, servidos com uma salada fresca e colorida. Uau, Marta, disse Richard, dando uma primeira mordida cuidadosa. Isso está absolutamente delicioso. É 1000 vezes melhor do que aquelas coisas congeladas sem gosto que sempre comemos. Emily declarou entusiasticamente. Eu prometo cozinhar refeições caseiras de verdade para vocês todos os dias, Marta disse sorrindo. À tarde, Emily correu para pegar sua coleção inteira de lápis de cor e uma pilha de papel branco.
Eu vou fazer um desenho muito especial para você, Marta. Eles sentaram juntos à grande mesa da sala de estar. Emily colocou todo o seu esforço no desenho. Uma casa grande com 3 pessoas sorrindo na frente, um homem alto com cabelos escuros, uma mulher loira em um vestido azul e uma menininha bem no meio deles. Abaixo ela escreveu em letras ainda tortas, mas muito cuidadosas: Minha nova família feliz. Marta segurou o desenho com o máximo cuidado. É lindo, Emily. É o desenho mais lindo que eu já vi em toda a minha vida. Eu vou guardá-lo para sempre. Realmente e verdadeiramente. Realmente e verdadeiramente. Eu vou colocá-lo na parede do meu quarto hoje. Emily bateu as palmas das mãos, completamente radiante de felicidade. À noite, Marta superou-se completamente para o jantar. Ela preparou frango assado temperado com ervas frescas, batatas assadas douradas, vegetais coloridos no vapor e um bolo de chocolate caseiro simples para a sobremesa. A mesa da sala de jantar, que era raramente usada, estava posta com uma linda toalha de mesa, pratos de porcelana e até velas acesas. Marta, você não precisava se dar a tanto trabalho, disse Richard, genuinamente impressionado. Não é problema quando você faz com amor e prazer, ela respondeu sorrindo durante o delicioso jantar. Emily fez um pedido especial. Marta, me conte uma história legal. Que tipo de história você gostaria de ouvir? Qualquer tipo. Você sabe como contar histórias legais? Marta sorriu com afeto maternal. Minha avó costumava me contar histórias maravilhosas quando eu era pequena como você. Eu posso te contar uma que ela sempre costumava contar. Conte-me, por favor. Marta começou uma história encantada sobre uma princesa muito corajosa que, em vez de fugir de dragões assustadores, os ajudava a resolver seus problemas difíceis e se tornava grandes amigas deles. Emily ouviu completamente fascinada, fazendo perguntas curiosas e oferecendo sugestões criativas para a história. Richard também se viu prestando atenção, relaxado de uma maneira que não sentia há muito tempo. Quando chegou a hora de Emily ir para a cama, Marta naturalmente ofereceu-se para acompanhá-la. Posso escovar os dentes no seu banheiro, Marta? Claro que pode, querida. Sinta-se à vontade para usá-lo a qualquer momento. Richard ficou na sala de estar e ouviu risadas alegres vindo de cima. Risadas reais e espontâneas, cheias de alegria pura e genuína. Havia muito tempo que ele não ouvia aquele som maravilhoso preenchendo os corredores vazios da casa. Quando Marta desceu, ela encontrou Richard na sala de estar, tentando ler relatórios de trabalho. Emily adormeceu rapidamente. Ela adormeceu super rápido. Acho que ela estava exausta de toda a emoção do dia. Richard colocou os papéis de lado, desistindo completamente do trabalho. Marta, muito obrigada por tudo isso, por aceitar a oferta, por ser tão afetuosa com Emily, por trazer nova vida para esta casa. Obrigada, Richard, por me dar esta oportunidade incrível quando eu mais precisava. Eu nem sei como serei capaz de retribuir tanta generosidade. Você já está retribuindo perfeitamente. Apenas veja como a casa está diferente hoje. Está cheia de vida. Marta olhou ao redor do quarto atentamente. Era verdade. Havia pratos usados na mesa de jantar, o cheiro agradável de comida caseira ainda no ar, os desenhos coloridos de Emily espalhados no sofá, almofadas desarrumadas onde eles haviam sentado. Sua casa é realmente linda, Richard, ela disse sinceramente, mas era muito, muito silenciosa antes. Muito silenciosa. Eu trabalho tanto que às vezes eu me esqueço completamente de viver a vida. Eles sentaram em silêncio confortável por alguns minutos. Richard? Sim. Posso perguntar sobre a mãe de Emily? Disse. Você não precisa responder se não quiser falar sobre isso. Ela faleceu quando Emily tinha apenas 2 anos, um câncer muito agressivo. Foi tudo muito rápido e difícil. Sinto muito. Aqueles foram anos muito difíceis para nós dois. Emily. Mal se lembra dela, infelizmente. Eu tentei ser pai e mãe, mas o trabalho consome tempo demais. Marta se levantou suavemente.
Eu vou te deixar terminar seu trabalho. Obrigada novamente por tudo, Richard. Martha subiu para seu novo quarto. Ela colocou o desenho de Emily na mesa de cabeceira e deitou-se na cama mais macia em que já havia dormido. Pela primeira vez em 6 longos meses, ela não precisou se preocupar onde dormiria no dia seguinte. Lá embaixo, Richard guardou os relatórios sem terminar nenhum deles. Ele subiu para dar boa noite a Emily e a encontrou dormindo profundamente, abraçando seu ursinho de pelúcia favorito. Havia um sorriso sereno em seu rostinho. Ele passou pelo quarto de Martha. A porta estava entreaberta e ele viu uma pequena luz acesa. Ela estava organizando seus poucos pertences e pendurando o desenho de Emily na parede, exatamente como ela havia prometido que faria. Richard foi para seu próprio quarto, sorrindo genuinamente. A casa estava diferente, ela tinha vida novamente. Ela tinha calor humano. A mansão Coleman, antes fria e silenciosa, estava finalmente respirando com vida novamente. Na manhã de segunda-feira, Martha acordou às 6. Ela havia dormido melhor do que em meses, mas o hábito de acordar cedo permaneceu. Ela desceu para a cozinha e encontrou Richard já vestido, bebendo café preto e olhando para seu telefone. Bom dia, ela disse timidamente. Bom dia, Martha. Você dormiu bem? Muito bem, obrigada. Richard terminou seu café rapidamente. Eu tenho uma reunião às 7h30. Emily acorda às 7. Ela geralmente toma leite com cereal. Eu vou deixar algum dinheiro na mesa para você pedir comida para o almoço. Eu posso cozinhar. Martha ofereceu, se você tiver os ingredientes. A geladeira está cheia. Sirva-se. Ele saiu com pressa. Martha foi deixada sozinha na enorme cozinha. Ela abriu a geladeira e suspirou. Estava cheia de produtos caros, mas nada combinava. Queijos importados, vinhos, patês sofisticados, mas nada para uma refeição simples. Às 7 em ponto, Emily desceu em seu pijama, esfregando os olhos. Bom dia, Martha. Bom dia, querida. Que tal um café da manhã especial hoje? O rosto de Emily se iluminou. O que você vai fazer? Martha olhou para os ingredientes disponíveis. Que tal panquecas? Eu tenho farinha, ovos, leite. Eu nunca comi panquecas de verdade, apenas as congeladas. Martha sorriu. Então hoje será sua primeira vez. Ela misturou a massa enquanto Emily observava, fascinada. O cheiro doce da primeira panqueca na chapa encheu a cozinha. Uau, isso cheira tão bem, Emily disse, saltitando em sua cadeira. Martha serviu 3 panquecas douradas com mel. Tudo pronto? Emily deu a primeira mordida e seus olhos se iluminaram. Martha, isso está tão delicioso. Tem gosto de comida feliz. Comida feliz. Sim, ela te deixa feliz por dentro quando você a come, Martha riu. Comida feliz. Eu gosto desse nome. Para o almoço, Martha preparou um simples sanduíche de queijo grelhado com sopa de tomate. Emily comeu tudo, mais uma vez declarando que era comida feliz. Naquela noite, quando Richard chegou em casa do trabalho, ele encontrou a mesa posta na cozinha, não na sala de jantar formal, mas na pequena e mais aconchegante mesa da cozinha. O que é isso? Ele perguntou, surpreso pelo cheiro. Martha fez um jantar de verdade, disse Emily, correndo para abraçá-lo. E não é comida triste como sempre. Comida triste? Aquelas coisas congeladas. Martha faz comida feliz. Richard sentou-se à mesa. Martha serviu um prato simples, frango grelhado com arroz temperado com ervas e uma salada fresca. Martha, você não precisava. Foi um prazer. Richard deu a primeira mordida. O sabor o surpreendeu. Era simples, mas perfeito. O frango estava macio, o arroz saboroso sem ser excessivo, a salada fresca e crocante. Isso é muito bom, ele disse sinceramente. Mesmo? 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 Eu não como algo assim há muito tempo. Emily bateu as palmas das mãos. Eu te disse. Comida feliz. Na terça-feira, Martha acordou ainda mais cedo. Ela foi ao mercado com a lista que Richard havia deixado,
mas ela comprou ingredientes diferentes. Em vez de produtos gourmet, ela comprou coisas simples: tomates maduros, cebolas, alho, ervas frescas. Ela fez um café da manhã completo, ovos mexidos cremosos, torradas douradas e frutas cortadas. Emily comeu tudo, conversando sobre os desenhos que faria para Marta durante o dia. Para o almoço, ela preparou uma omelete colorida com vegetais. Emily ajudou a quebrar os ovos. Posso mexer? Claro que pode. Emily mexeu a massa com um cuidado excessivo, sua língua para fora em concentração. Eu estou fazendo comida feliz também. Sim, você está, querida. À noite, Marta foi além. Ela fez um simples ensopado de carne com batatas e cenouras. O cheiro encheu a casa inteira. Richard chegou e parou na porta da cozinha. Que cheiro é esse? Ensopado, disse Marta mexendo a panela. Cheira como a casa da vovó. Emily riu. Marta cozinha como uma vovó, comida que abraça sua barriga. Durante o jantar, Richard comeu mais devagar do que o normal. Minha Marta, onde você aprendeu a cozinhar assim? Da minha avó, como eu disse. Ela costumava dizer que comida boa não precisa ser complicada. Só precisa ser feita com carinho. Ela estava certa. Você gostou mesmo? Eu sei que você está acostumado com restaurantes caros. É exatamente por isso. Às vezes você esquece que a comida simples pode ser a melhor. Emily assentiu vigorosamente. Comida feliz é melhor do que comida chique. O resto da semana seguiu o mesmo padrão. Toda manhã, Marta acordava cedo e preparava um café da manhã caseiro. Emily sempre ajudava, declarando que eles estavam fazendo felicidade na panela. Na quarta-feira, ela fez biscoitos de queijo recém-assados. Emily ficou na porta do forno, esperando que eles crescessem. Eles estão ficando gordinhos, ela disse rindo. Assim como você vai ficar se comer muitos, Marta brincou. Eu não me importo. Eu quero ficar gordinha de comida feliz. Na quinta-feira, ela preparou um bolo de chocolate simples para a sobremesa. Emily ajudou a lamber a tigela. Marta, sim? Por que sua comida é diferente? Diferente como? Ela nos faz querer ficar juntos. A comida de antes nos fazia comer rapidamente e ir fazer outras coisas. Marta parou de mexer a massa. Talvez porque eu a faço pensando em vocês também. O que você quer dizer? Quando eu cozinho, eu penso em quanto vocês vão gostar. Se isso vai fazer vocês felizes. Emily abraçou a cintura de Marta. É por isso que é comida feliz, porque ela tem amor dentro. Na sexta-feira, Richard chegou em casa do trabalho cedo e ele encontrou Marta e Emily na cozinha, fazendo biscoitos. Emily tinha farinha no nariz e estava sorrindo radiantemente. Papai, olhe o que nós fizemos. Richard observou a cena. A cozinha era uma bagunça organizada. Tigelas sujas na pia, farinha na bancada, mas o cheiro era incrível. E Emily estava mais feliz do que ele a havia visto em muito tempo. Vocês dois se divertiram? Muito, disse Emily. Marta me ensinou como fazer formas de coração. Richard olhou para Marta, que estava limpando as mãos em seu avental. Obrigado, ele disse suavemente. Pelo quê? Por fazer Emily sorrir assim. Por fazer a casa cheirar a um lar, Marta sorriu, corando. É só comida. Não é só comida, é... Ele pausou, procurando as palavras certas. É carinho. Durante o jantar daquela noite, Richard comeu ainda mais devagar. O prato era simples. Peixe grelhado com purê de batatas e vagem cozida no vapor. Mas cada mordida tinha gosto de lar, de família. Oh, Marta. Sim. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. No seu restaurante você cozinhava assim também? Marta pensou por um momento. Eu cozinhava, mas era diferente. Como assim? Lá eu cozinhava para clientes. Aqui eu cozinho para vocês. Faz toda a diferença do mundo. Emily, que estava mais interessada em fazer montanhas com seu purê de batatas, olhou para cima. Qual é a diferença? Quando eu cozinho para vocês, eu coloco um pedacinho do meu coração em cada prato.
Richard sentiu algo se mexer em seu peito. Quanto tempo fazia desde que alguém cozinhou para ele assim? Quanto tempo fazia desde que ele havia comido algo feito com tanto carinho? A comida é gostosa porque você gosta de nós, Emily perguntou. Eu estou gostando de vocês cada vez mais a cada dia, Marta disse sinceramente. Emily sorriu satisfeita. Então vai ficar cada vez mais gostosa, porque nós gostamos de você cada vez mais também. Richard observou os dois e percebeu que algo havia mudado em sua casa. Não era apenas a comida. Era o sentimento de pertencimento, de cuidado mútuo, de uma família se formando naturalmente ao redor da mesa. Pela primeira vez em anos, o jantar não era apenas uma necessidade. Era um momento de conexão, aquecido pelo amor que Marta colocava em cada refeição, comida feliz, como Emily a chamava. E realmente era. Era uma noite de quinta-feira. Emily havia adormecido cedo, depois de um dia cheio de brincadeiras no jardim. Marta estava terminando de lavar a louça do jantar na cozinha, quando Richard apareceu na porta. Posso ajudar? Está quase pronto, ela disse, secando as mãos em uma toalha. Só preciso guardar estas panelas. Richard se aproximou e começou a colocar os pratos no armário. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos, um ritmo natural que haviam desenvolvido nas últimas semanas. Marta? Sim? Você gostaria de um chá ou café? Ela olhou para ele surpresa. Normalmente, depois do jantar, Richard subia para seu escritório para trabalhar. Claro, chá seria bom. Richard colocou água para ferver enquanto Marta terminava de limpar a bancada. Ele parecia nervoso, mexendo nas xícaras desnecessariamente. Está tudo bem? Ela perguntou. Sim, está. Eu só queria conversar. Eles sentaram na pequena mesa da cozinha com suas canecas fumegantes. A casa estava silenciosa, com apenas o som do relógio na parede e o vento lá fora. Marta, posso te fazer uma pergunta? Claro. Como você se sente vivendo aqui? Verdadeiramente você pode ser honesta. Marta mexeu seu chá, pensativa. Eu me sinto em casa, pela primeira vez em muito tempo. Mesmo como funcionária. Eu não me sinto como uma funcionária. Eu me sinto parte de algo. Richard assentiu, olhando para sua caneca. Fico feliz em ouvir isso. Por quê? Porque eu sei o que é não ter um lugar para pertencer. Marta olhou para ele atentamente. Havia algo diferente em sua voz. O que você quer dizer? Richard respirou fundo. Posso te contar algo que eu nunca contei a ninguém? Claro que pode. Eu não nasci rico. Marta piscou surpresa. Ela olhou rapidamente pela cozinha luxuosa e depois de volta para ele. O que você quer dizer? Eu cresci em um bairro muito pobre do outro lado da cidade. Minha mãe era faxineira. Meu pai foi embora quando eu tinha 6 anos. Mesmo? Mesmo. Nós vivíamos em um apartamento minúsculo com vazamentos no teto e baratas na cozinha. Marta inclinou-se para a frente interessada. E como você chegou aqui? Richard sorriu tristemente. Sorte. E pessoas boas que me ajudaram ao longo do caminho. Conte-me mais. Minha mãe limpava escritórios à noite. Eu ia com ela porque não tinha ninguém para ficar comigo. Eu fazia minha lição de casa nos quartos vazios usando a luz dos prédios. Quão difícil. Era. Mas havia um homem, o dono de uma das empresas, o Sr. Peterson. Ele sempre chegava à tarde e me encontrava lá, estudando. E então, um dia ele parou e perguntou o que eu estava fazendo. Eu expliquei a situação. No dia seguinte, ele me trouxe livros. Marta sorriu. Quão gentil. Isso foi apenas o começo. Ele descobriu que eu era bom em matemática. Ele começou a me dar problemas para resolver como se fosse um jogo. Richard pausou para tomar um gole de seu chá. Quando eu completei 15 anos, ele me ofereceu um emprego de meio período no escritório. Arquivar papéis, fazer café, coisas simples. Mas ele me pagava bem. E sua mãe? Ela estava desconfiada no começo. Ela pensou que ninguém faria isso sem querer algo em troca. Mas o Sr. Peterson era genuíno. Ele era uma boa pessoa, o melhor.
Ele pagou minha faculdade. Tudo. Disse que eu era muito inteligente para desperdiçar minha vida. Marta sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Que bela história. Não acabou. Quando eu me formei, ele me ofereceu uma posição em sua empresa. Eu comecei como assistente, mas aprendi rapidamente. E depois disso, eu trabalhei duro. Muito duro. Eu trabalhei horas extras. Estudei em casa. Propus soluções para problemas que ninguém pediu. E valeu a pena? Sim. Quando o Sr. Peterson se aposentou, ele me tornou um sócio. Ele disse que eu havia transformado a empresa em algo muito maior. Richard olhou pela janela da cozinha. Ele morreu 2 anos depois. Foi como perder um pai. Sinto muito. A empresa cresceu. Eu fiquei rico, comprei esta casa, mas eu nunca esqueci de onde eu vim. Marta ficou comovida. É por isso que você me ajudou, porque alguém te ajudou também. Exatamente. O Sr. Peterson sempre disse que pessoas boas reconhecem outras pessoas boas e que nós temos que retribuir a bondade que recebemos. Ele estava certo. Richard se virou para olhar diretamente para Marta. Quando eu te vi naquela noite e eu vi Emily te dando comida, eu pensei no Sr. Peterson. Eu pensei em como ele viu algo em mim que eu nem sabia que existia, e você viu algo em mim. Eu vi uma pessoa trabalhadora, gentil, que não havia desistido apesar de tudo. Eu vi alguém que merecia uma chance. Marta enxugou uma lágrima que havia escapado. Obrigada por me dar essa chance. Obrigada por aceitar. Eles sentaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em pensamentos. Richard, sim. Posso confessar algo também? Claro. Desde que meu restaurante fechou, eu me senti invisível, como se eu não importasse para ninguém no mundo. E agora eu me sinto vista, cuidada, como se eu importasse. Você importa, Marta. Para Emily, para mim, para esta casa. Às vezes eu ainda não consigo acreditar que estou aqui. Acredite, você merece estar aqui. Marta sorriu através de suas lágrimas. Sabe o que mais? O quê? Pela primeira vez desde que perdi tudo, eu sinto que tenho um propósito novamente. Que propósito? Para cuidar de vocês dois, para fazer Emily sorrir, para preparar comida feliz todos os dias. Richard riu suavemente. Comida feliz. Emily inventou o termo perfeito. Ela realmente o fez, porque é exatamente isso que eu faço. Eu coloco felicidade na comida. E funciona. A casa está completamente diferente desde que você chegou. É diferente para mim também. Antes eu cozinhava para sobreviver. Agora eu cozinho por amor. Richard estendeu a mão pela mesa. Marta hesitou, então a pegou. Marta, eu quero que você saiba que você não é apenas uma funcionária aqui. Você é família. Realmente, realmente Emily te adora. E eu também gosto muito de ter você aqui. Eu gosto de estar aqui também, muito. Então se assentou. Esta é a sua casa. Nossa casa, Marta apertou a mão dele. Obrigada, Richard, por tudo. Por me ver, por me dar uma chance, por me fazer sentir que pertenço a algum lugar novamente. Obrigada por trazer vida para nossa casa, por cuidar de Emily, por nos ensinar o que é comida feliz. Eles riram juntos. Eu acho que o Sr. Peterson ficaria orgulhoso de você, disse Marta. Eu acho que sim também. Ele sempre disse que o verdadeiro sucesso é medido pela bondade que espalhamos. Então você é muito bem-sucedido. Nós estamos sendo bem-sucedidos juntos. Marta se levantou para lavar as canecas. Marta, sim. Obrigada por me ouvir. Faz muito tempo que eu não falo sobre minha história. Obrigada por confiar em mim. Sempre. Naquela noite, Marta subiu para seu quarto sentindo-se mais leve. Ela finalmente entendeu por que Richard havia sido tão gentil com ela. Não era pena. Era reconhecimento. Era alguém que havia passado por dificuldades reconhecendo outra pessoa na mesma situação. Richard se sentiu diferente também. Compartilhar sua história com Marta havia criado uma nova conexão entre eles. Não era mais apenas chefe e funcionária.
Era uma parceria, uma família escolhida, unida por compreensão mútua. Na manhã seguinte, quando Marta desceu para fazer o café da manhã, ela encontrou um bilhete na mesa. Marta, obrigada pela conversa de ontem à noite. Hoje eu quero que você escolha o que teremos para o jantar. Qualquer coisa que te faça feliz. R. Ela sorriu, colocando o bilhete no bolso. Ela ia preparar o prato favorito de sua avó. Comida feliz para uma família que estava aprendendo a ser feliz juntos. Marta acordou em uma manhã de sábado com um sentimento diferente em seu peito. Havia 3 semanas desde que ela havia chegado à casa dos Coleman, e pela primeira vez em muito tempo, ela acordou sem a familiar sensação de aperto de ansiedade em seu estômago. Ela desceu para a cozinha e encontrou Emily já acordada, sentada à mesa com seus lápis de cor espalhados por toda parte. Bom dia, querida. Você está acordada cedo hoje. Bom dia, Marta. Eu estou desenhando o café da manhã que você vai fazer. Marta riu, olhando para o papel. Emily havia desenhado panquecas perfeitas com morangos por cima e gotas de mel escorrendo pelas laterais. Como você sabia que eu ia fazer panquecas? Porque é sábado, e sábado é o dia especial de panquecas da Marta. Marta olhou mais de perto para o desenho. Emily havia colocado grande cuidado em cada detalhe, até desenhando o vapor subindo das panquecas e um sol sorridente no canto do papel. É lindo, Emily. Você é muito talentosa. Eu vou pendurá-lo na geladeira quando eu terminar, para que todos possam ver você fazer a comida mais linda do mundo inteiro. Algo aqueceu o coração de Marta. Há quanto tempo alguém não valorizava tanto seu trabalho na cozinha? No restaurante, as pessoas comiam rapidamente e iam embora. Aqui, Emily transformava cada refeição em uma pequena celebração. Ela começou a preparar as panquecas enquanto Emily terminava seu desenho. A menina tagarelava sem parar sobre seus planos para o dia, sobre os livros que ela queria que Marta lesse para ela, sobre os jogos que eles poderiam inventar no jardim. Marta, sim, querida, você é a melhor cozinheira da cidade inteira. Na verdade, do país inteiro. Marta sorriu, virando uma panqueca dourada na chapa. Obrigada, Emily. Eu estou tão feliz que você gosta da minha comida. Não é só gostar. Sua comida é melhor do que qualquer restaurante. Marta pausou por um momento, espátula suspensa no ar. Emily falou com tanta convicção, tanta sinceridade em seus olhos azuis. Você realmente pensa assim? Claro que sim. Papai costumava me levar a restaurantes muito chiques antes, mas a comida era sem graça, bonita, mas sem alma. A sua tem... Ela tem gosto de alegria e carinho. Marta sentiu algo se mexer dentro de seu peito. Uma pequena faísca de algo que ela havia perdido há muito tempo. Confiança, esperança, orgulho em seu próprio trabalho. Gosto de alegria, ela repetiu, sorrindo genuinamente. Eu gosto muito dessa descrição. É verdade, quando eu como sua comida, eu me sinto feliz por dentro. Como se eu tivesse borboletas boas na minha barriga. Richard desceu alguns minutos depois, encontrando a cozinha cheia de risadas. Emily estava contando uma história engraçada sobre um sonho louco que ela teve, onde todas as panquecas do mundo se reuniam para fazer uma grande festa na lua. Bom dia a vocês dois, ele disse, observando a cena com crescente afeto. Papai, olhe o desenho que eu fiz da comida da Marta. Richard examinou o papel cuidadosamente, fingindo uma análise séria. É perfeito, melhor do que qualquer pintura cara. Posso pendurá-lo no meu escritório? Você pode, mas eu vou fazer um ainda mais bonito para a geladeira. Durante o café da manhã, Richard notou algo diferente em Marta. Ela parecia mais relaxada, mais presente no momento. Ela sorria mais facilmente e respondia às piadas de Emily com crescente naturalidade. Marta, é sábado, ele disse. Você não precisa cozinhar se não quiser. Nós podemos pedir uma pizza ou sair para comer. Pizza de caixa é comida triste, Emily declarou imediatamente. Marta faz comida feliz mesmo nos fins de semana. Marta riu.
Uma risada mais leve do que Richard estava acostumado a ouvir. Eu não me importo de forma alguma. Na verdade, eu realmente gosto de cozinhar para vocês. Você tem certeza absoluta? Absolutamente. É completamente diferente de antes. Diferente como? No restaurante, eu cozinhava porque eu tinha que trabalhar. Aqui eu cozinho porque eu quero fazer vocês felizes. Richard assentiu, entendendo perfeitamente. Então prepare o que você quiser fazer. Emily e eu somos suas assistentes oficiais hoje. Mesmo? Emily quase pulou da cadeira. Posso realmente ajudar? Claro que pode. Você é minha assistente-chefe. Emily bateu as palmas das mãos, radiante. A manhã inteira foi uma experiência completamente nova para Martha. Emily era uma assistente extremamente entusiasta, mesmo quando ela derramava farinha no chão limpo ou quebrava ovos, casca e tudo, na tigela. Martha descobriu que ela não se importava nem um pouco com a bagunça. Na verdade, ela achou tudo muito divertido. Então eu agora mexo muito lentamente. Martha instruiu pacientemente, guiando as pequenas mãos de Emily na massa do bolo de chocolate. Está certo? Perfeito. Você tem uma boa mão para cozinhar. Mesmo? Posso ser uma cozinheira como você quando crescer? Você pode ser o que quiser, querida. Richard observou da mesa da cozinha, fingindo ler o jornal, mas prestando total atenção à interação entre elas. Havia uma paciência infinita na voz de Martha, uma gentileza natural que Emily absorvia como uma esponja seca. Martha, disse Emily, ainda mexendo a massa com concentração. Sim? Posso te perguntar algo meio pessoal? Claro que pode. Você fica muito triste às vezes porque você perdeu seu restaurante. Martha pausou por um momento. Richard levantou os olhos de seu jornal, atento à resposta dela. Eu estou triste, querida, mas você sabe o que eu descobri vivendo aqui. O que você descobriu? Às vezes nós perdemos uma coisa para encontrar algo ainda melhor. Como o quê? Como vocês dois. Como esta cozinha maravilhosa. Como fazer você sorrir toda manhã. Emily parou de mexer a massa completamente e abraçou a cintura de Martha firmemente. Eu perdi algo e ganhei você também. O que você perdeu? Eu não tinha um amigo de verdade antes. Agora eu tenho o melhor amigo do mundo. Martha sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Ela retribuiu o abraço apertado, olhando por cima da cabeça loira de Emily para Richard, que estava sorrindo ternamente. Então nós dois ganhamos muito, disse Martha. Nós ganhamos. E papai ganhou algo também. O que papai ganhou? Alguém especial para cuidar de nós quando ele está trabalhando muito. E comida feliz todos os dias de sua vida. À tarde, Emily arrastou Martha para o extenso jardim da casa. Venha, eu quero te mostrar todos os meus lugares favoritos. Eles começaram com a grande árvore com galhos perfeitos para escalar. Emily escalou com a agilidade de um macaco, chamando Martha para segui-la. Eu não sei se consigo escalar isso, querida. Faz muito tempo que eu não escalo uma árvore. Sim, você pode. Eu vou te ensinar. Eu sou uma especialista nisso, Martha riu. Mas ela tentou. Com a ajuda constante e o encorajamento alegre de Emily, ela conseguiu escalar alguns galhos baixos. Olhe para esta vista incrível, disse Emily, apontando para o jardim inteiro. Do alto da árvore, Martha podia ver toda a bela propriedade, o jardim bem cuidado, a piscina azul, a imponente casa, e ela também podia ver Richard em sua janela do escritório, observando-as com um sorriso no rosto. É realmente lindo, Martha concordou. Martha? Sim. Você vai ficar conosco para sempre? A pergunta atingiu Martha com um pequeno sobressalto. Ela olhou para Emily, vendo pura esperança e um pouco de medo em seus olhos azuis claros. Eu realmente espero que sim. Você promete que vai tentar ficar? Martha hesitou por alguns segundos. Havia ainda uma parte dela que temia que tudo isso fosse muito temporário, que Richard mudasse de ideia, que algo desse muito errado. Emily, às vezes as coisas mudam mesmo quando nós não queremos que mudem. Mas você quer ficar, certo? Eu realmente,
Realmente quero. Então tudo ficará bem. Minha avó sempre disse que quando você realmente quer algo bom, o universo inteiro ajuda a fazer acontecer. Marta sorriu, apesar da ansiedade que ela ainda guardava em seu coração. Sua avó era uma mulher muito sábia. Ela era, e ela teria gostado muito de você. Eu tenho certeza. Eles desceram da árvore cuidadosamente e passaram o resto da tarde brincando no jardim. Emily ensinou a Marta todos os jogos que ela havia inventado, mostrou a ela cada canto especial do jardim e contou histórias detalhadas sobre cada flor e árvore. Esta rosa vermelha é Emily número 1, ela disse apontando. E aquela ali é Emily número 2. Por que Emily número 1 e 2? Porque papai as plantou quando eu nasci. Uma para cada ano que eu estive viva, Marta sorriu, tocada pela gentileza de Richard. Que bela ideia. Todo ano ele planta uma nova no meu aniversário. Nós já temos 5 rosas, Emily. Richard observou da janela do escritório, fingindo trabalhar em relatórios. Ele viu Marta correndo atrás de Emily em um animado jogo de pega-pega. Viu ela se escondendo atrás das grandes árvores em um elaborado jogo de faz de conta. Viu Emily ensinando Marta como fazer coroas de flores coloridas. A casa estava completamente diferente. Não estava mais silenciosa. Havia risadas constantes, conversas alegres, vida pulsando em cada cômodo. À noite, Emily fez um pedido especial a Marta. Você pode me ler uma história? No meu quarto. Claro que posso, querida. Eles subiram para o quarto juntos. O espaço de Emily estava cheio de cores vibrantes, bichos de pelúcia e dezenas de desenhos colados nas paredes. Marta sentou-se confortavelmente na cama, enquanto Emily escolhia um livro. Para este, ela disse, pegando um livro sobre uma garota corajosa que vivia em uma floresta mágica cheia de animais falantes. Marta começou a ler em voz suave, mas Emily logo a interrompeu. Marta, você lê diferente do papai. Diferente como? Papai lê as palavras que estão escritas. Você conta a história como se ela estivesse realmente acontecendo na nossa frente. Marta sorriu com afeto. Isso é porque eu imagino a história toda realmente acontecendo na minha cabeça. É por isso que é 1000 vezes mais interessante e emocionante. Eles continuaram lendo, mas Emily fazia perguntas constantes, criava teorias loucas sobre os personagens e sugeria finais alternativos para cada capítulo. Marta percebeu que a menina não queria que a história terminasse porque isso significaria que era hora de ir para a cama. Emily lerá mais amanhã, eu prometo solenemente. Você realmente, verdadeiramente promete? Eu verdadeiramente prometo. Emily se aninhou sob os cobertores macios. Oh, Marta. Sim, querida. Posso te contar um segredo importante? Você pode me contar qualquer segredo. Antes de você vir para cá, às vezes eu ficava com medo à noite. O coração de Marta doeu. Medo de quê? De estar muito sozinha. Papai trabalha muito tarde. E a casa fica tão silenciosa que dá medo. E como você se sente agora? Agora eu não tenho medo nenhum, porque eu sei que você está por perto, cuidando de nós. Eu sempre estarei por perto, querida. Sempre. Emily sorriu, fechando seus olhos azuis. Boa noite, Marta. Obrigada por fazer parte da minha família. Marta saiu do quarto com os olhos marejados de emoção. No corredor, ela encontrou Richard esperando. Como ela está? Dormindo como um anjo. Richard? Ela me chamou de família novamente. E é exatamente isso que você é para nós. Às vezes eu ainda não consigo acreditar completamente que estou aqui. Richard a acompanhou até as escadas. Marta, posso fazer uma observação? Claro que pode. Você está completamente diferente do dia em que chegou, mais viva, mais presente. O que você quer dizer? Quando você chegou aqui, você estava sempre tensa, como se estivesse esperando que algo ruim acontecesse a qualquer momento. Agora você ri naturalmente, você brinca, você parece muito mais relaxada. Marta pensou por um longo momento. É porque pela primeira vez em muito tempo eu me sinto genuinamente amada. Você é muito amada.
Por Emily, por mim, por esta casa toda. Obrigada por me dar esta chance quando eu mais precisava, Richard. Obrigada por aceitar nossa oferta, por trazer tanta alegria para nossas vidas. Eles desceram para a sala de estar juntos. Richard serviu chá quente para os dois. Marta, posso te perguntar algo pessoal? Claro que pode. O que você planeja para o futuro, de agora em diante? A pergunta fez Marta ficar tensa novamente. O que você quer dizer exatamente? Você planeja ficar aqui conosco ou você está fazendo planos para abrir outro restaurante? Marta mexeu seu chá nervosamente, evitando olhá-lo diretamente. Eu, eu ainda tenho muito medo de fazer grandes planos. Medo de quê? Medo de que tudo dê errado novamente. Muito medo de perder tudo de novo. Richard assentiu, entendendo completamente. É natural ter medo depois de tudo o que você passou. É que quando eu perdi o restaurante, eu perdi muito mais do que um negócio. Eu perdi minha identidade, minha autoestima, minha fé no futuro. E como você se sente agora? Agora eu estou começando a acreditar novamente. Muito lentamente, mas estou. No que você está acreditando? Que eu posso ser boa em algo. Que eu posso fazer uma diferença real na vida de alguém. Que eu mereço ser feliz. Richard sorriu sinceramente. Você faz uma grande diferença, Marta. Na vida de Emily, na minha, nesta casa toda, às vezes ainda parece um sonho bom demais para ser verdade. Então eu vou te lembrar todos os dias que é completamente real. Marta sorriu, sentindo-se mais leve. Obrigada por tudo. Nós somos uma família agora. Famílias sempre apoiam umas às outras. Naquela noite, Marta subiu para seu quarto, pensando profundamente sobre a palavra família. Emily a havia chamado de família. Richard também. Pela primeira vez desde que ela havia perdido tudo, ela tinha um lugar real no mundo onde ela pertencia. Ela olhou pela janela para o jardim onde ela havia brincado com Emily naquela tarde. Ela viu a árvore que eles haviam escalado juntos, o canteiro de flores onde eles haviam feito coroas de flores, o espaço onde eles haviam corrido e rido até ficarem sem fôlego. Talvez Emily estivesse certa. Talvez quando você realmente quer algo bom, o universo realmente conspira para ajudar a acontecer. Marta sorriu para seu reflexo na janela escura. Ela ainda estava com medo do futuro. Ainda carregava cicatrizes dolorosas do passado. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela tinha esperança real. E esperança, ela descobriu naquele momento, era o primeiro ingrediente da comida feliz. Marta colocou mais esforço no jantar daquela quinta-feira do que nunca antes. Ela me havia acordado com uma inspiração especial e decidiu preparar algo verdadeiramente excepcional. Salmão grelhado com uma crosta de ervas frescas do jardim, risoto cremoso de cogumelos que ela havia aprendido com um chefe italiano anos atrás, e uma salada colorida com um molho especial que sua avó guardava como segredo de família. Para a sobremesa, ela preparou bolinhos de chocolate com centro mole com sorvete artesanal de baunilha. Richard chegou em casa do trabalho mais cedo do que o normal e parou na porta da sala de jantar completamente impressionado. A mesa estava posta como se fosse um restaurante 5 estrelas, com velas acesas, flores frescas do jardim no centro e os melhores pratos da casa. Meu Deus, Marta, isso é absolutamente incrível. Emily correu para abraçá-lo, pulando de excitação. Papai! Marta fez uma verdadeira festa de comida. Tudo cheira a paraíso na terra. Você não precisava se dar a tanto trabalho, Richard disse, mas Marta podia ver o prazer genuíno nos olhos dele. Eu queria fazer algo especial hoje, ela respondeu, um pouco tímida, mas orgulhosa do resultado. Mas por quê? É uma ocasião especial? Marta corou ligeiramente. Apenas porque você merece coisas especiais todos os dias. Durante o jantar, Richard comeu com um tipo diferente de atenção, saboreando cada mordida lentamente. Ele fez comentários detalhados sobre o tempero perfeito do salmão, a cremosidade ideal do risoto,
O equilíbrio harmonioso dos sabores. Marta, isso está no nível dos melhores restaurantes da cidade, ele disse, genuinamente impressionado. Na verdade, é melhor do que a maioria. Melhor do que qualquer restaurante do mundo inteiro, Emily declarou com absoluta convicção. A comida de Marta tem alma de verdade, Marta sorriu. Mas Richard notou algo diferente em sua expressão. Havia uma mistura complexa de orgulho e melancolia, como se o elogio trouxesse de volta memórias boas e ruins. Onde você aprendeu a fazer risoto assim? Ele perguntou. Eu trabalhei com um chefe italiano por um tempo, quando eu estava montando meu restaurante. Ele me ensinou alguns segredos e o molho da salada, a receita da minha avó. Ela disse que era o toque especial que fazia as pessoas sempre voltarem. Richard notou a tristeza que cruzou os olhos de Marta quando ela mencionou o restaurante. Depois da sobremesa, enquanto Emily foi pegar um novo desenho para mostrar, Richard se inclinou para Marta. Posso falar com você depois que Emily for para a cama? Eu tenho algo muito importante para discutir. Um nó se formou no estômago de Marta. Tom sério a assustou. Claro! Aconteceu algo sério? Não, nada de ruim. Bem o contrário, na verdade. Emily foi para a cama mais cedo do que o normal, cansada depois de um dia inteiro brincando no jardim. Marta rapidamente arrumou a cozinha e encontrou Richard na sala de estar, com 2 xícaras de chá já preparadas. Marta, ele começou, colocando a xícara cuidadosamente na pequena mesa. Eu preciso conversar com você sobre algo muito importante. Ela sentou-se na beira do sofá, preparando-se mentalmente para o pior. Talvez ele estivesse cansado de tê-la ali. Talvez ele quisesse que ela procurasse outro emprego. Talvez Emily estivesse se tornando muito dependente dela. Sua culinária é muito boa, ele disse olhando diretamente em seus olhos. Na verdade, é absolutamente excepcional. Marta piscou várias vezes, surpresa pela direção inesperada da conversa. Obrigada. É um desperdício você estar aqui, apenas como governanta. Seu coração acelerou incontrolavelmente. Era isso. Ele ia demiti-la. Ele ia dizer que ela era boa demais para ser uma trabalhadora doméstica. Richard, se eu fiz algo errado... Não, ele levantou as 2 mãos. Você não fez absolutamente nada de errado. Bem o contrário. Ela esperou em silêncio tenso, completamente confusa sobre para onde a conversa estava indo. Marta, por meses eu estive pensando em diversificar meus investimentos. Eu sempre quis investir em algo relacionado à indústria alimentícia, mas eu nunca soube exatamente por onde começar. Ela permaneceu em silêncio sem entender. Eu estou pensando seriamente em abrir um restaurante. Um restaurante? Sim. E eu quero que você seja a cozinheira-chefe, a chefe executiva. Marta sentiu como se o mundo tivesse parado de girar completamente. Ela ouviu as palavras claramente, mas ela não conseguia processar seu significado completo. O quê? Você tem um talento natural absolutamente incrível, Marta. Sua comida tem algo que você não pode aprender em uma escola de culinária, cara. Ela tem coração, ela tem alma, ela tem uma magia especial. Marta estava em choque completo. Richard, Cada refeição que você prepara é uma obra de arte, não apenas o sabor, mas a maneira como ela nos faz sentir, a maneira como ela transforma a nossa casa. Mas eu já falhei uma vez. Falhei completamente. Todo mundo falha em algum momento de sua vida. Isso não significa que não devemos tentar novamente. Isso significa que temos experiência. Justo então, Emily apareceu no topo da escada, ainda em seu pijama com o cabelo bagunçado. Posso descer por um segundo? Eu esqueci completamente de escovar os dentes. Venha, querida, disse Richard. Emily desceu correndo os degraus e parou abruptamente quando ela notou a seriedade da conversa. Do que vocês estão falando com rostos tão sérios? Marta ainda estava processando tudo. Seu pai está propondo abrir um restaurante comigo. Emily ficou em silêncio por exatamente 3 segundos. Então ela gritou com pura alegria e pulou no sofá. Eu te disse, papai, eu sempre te disse.
A comida dela é a mais feliz do mundo inteiro. Emily, não grite assim. Mas é verdade, ela continuou, completamente animada, pulando de um lado para o outro. Todo mundo vai querer comer a comida da Marta. Ela vai ser a cozinheira mais famosa da cidade inteira. O país, o planeta. Richard riu da excitação contagiante de sua filha. Veja, Marta. Emily aprova totalmente a ideia. Marta olhou para os dois, sentindo uma mistura confusa de alegria intensa e terror paralisante. Richard, isso é incrível. Mas eu preciso pensar sobre isso com muito cuidado. Claro, leve todo o tempo que precisar. Nenhuma pressa de forma alguma. Emily se aproximou e abraçou Marta fortemente. Você vai dizer sim, certo? Por favor, por favor, por favor. Eu vou pensar sobre isso com muito cuidado, querida. Mas você quer, certo? Eu consigo ver em seus olhos que você realmente quer. Marta sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Emily estava certa. Ela queria muito, desesperadamente. Mas o medo era infinitamente maior do que o desejo. Sim, eu quero, ela admitiu em voz baixa. Mas eu estou com muito medo. Do que você tem medo? Emily perguntou inocentemente. Que tudo dê errado novamente. Naquela noite, Marta não conseguiu dormir nem um piscar de olhos. Ela deitou-se na cama, olhando para o teto escuro, sua mente girando em círculos infinitos sem parar. Seu próprio restaurante novamente. A chance de voltar a fazer o que ela amava profissionalmente. A oportunidade de ter um negócio de verdade, de ser independente, de alcançar seu sonho uma segunda vez. Mas ela também se lembrava vividamente de tudo o que ela havia perdido da última vez. Ela se lembrava do dia terrível em que ela teve que demitir seu último funcionário. Suas lágrimas, um jovem com uma esposa grávida e contas a pagar. Ela se lembrava de ligar para os fornecedores um por um com a voz embargada, explicando que ela não conseguia pagar as contas pendentes. Ela se lembrava da reunião horrível com o proprietário do imóvel, onde ela assinou os papéis que fecharam oficialmente o sabor de casa. Ela se lembrava de deixar o restaurante completamente vazio pela última vez, carregando apenas uma pequena caixa de pertences pessoais. Ela se lembrava de chorar sozinha em seu carro, sabendo que ela havia desapontado a todos que acreditavam nela. Ela se levantou às 4 da manhã, desistindo completamente de dormir. Ela desceu para a cozinha, fez chá de camomila e sentou-se à mesa, observando o jardim silencioso pela janela. O que aconteceria se ela falhasse novamente? Richard perderia todo o dinheiro que ele investiu por causa dela. E pior ainda, ele perderia a confiança que ele tinha nela. Emily perderia a admiração que ela mostrava por ela todos os dias. E ela, conseguiria ela emocionalmente sobreviver a outro fracasso devastador? Às 6 da manhã em ponto, Richard desceu para a cozinha e a encontrou ainda sentada à mesa com olheiras profundas e escuras e uma expressão de exaustão completa. Marta, você dormiu alguma coisa? Eu não consegui nem fechar os olhos, ela admitiu, sua voz rouca. Richard sentou-se na cadeira ao lado dela, preocupado. Você quer conversar sobre o que está te preocupando? Marta respirou fundo várias vezes antes que ela pudesse falar. Senhor Richard, eu estou com tanto medo de falhar novamente. É completamente natural ter medo depois do que você passou. Não, você não entende completamente, ela interrompeu. Uma urgência em sua voz. Quando meu restaurante fechou, não foi apenas um negócio que falhou. Eu falhei. Como pessoa, como profissional, como ser humano. Richard ouviu-a em silêncio respeitoso, vendo a dor em seus olhos. Eu tinha funcionários que dependiam do salário que eu pagava, fornecedores que confiavam em mim e me davam crédito, clientes regulares que genuinamente gostavam do que eu fazia. E eu decepcionei a todos. Marta, e se a exata mesma coisa ela acontecer novamente? E se eu decepcionar você também? E Emily? Eu não suportaria ver decepção em seus olhos. Richard estendeu a mão e segurou a mão dela na mesa. Marta, olhe para mim.
Ela levantou seus olhos lacrimejantes, encontrando o olhar firme dele. Se nós cairmos, nós vamos nos levantar juntos. Você não estará sozinha desta vez. Você nunca mais estará sozinha. Como você pode ter tanta certeza? Porque agora você tem uma família de verdade. Você tem pessoas que acreditam em você incondicionalmente, que vão te apoiar, não importa o que aconteça. Marta começou a chorar suavemente, lágrimas de alívio misturadas com medo. Eu estou com tanto medo em Richard, com tanto medo de não ser boa o suficiente. Eu sei que você está com medo, mas o medo não pode ser maior do que o sonho. E você tem um verdadeiro dom, Marta. E o que se não der certo de qualquer jeito? E se der certo? E se for o começo de algo absolutamente incrível? Justo então, Emily desceu correndo as escadas, ainda em seu pijama, e com o cabelo uma bagunça completa. Bom dia, família. Por que Marta está chorando? Alguém foi malvado com ela? Richard gesticulou gentilmente para ela se aproximar. Marta está com medo sobre o novo restaurante que conversamos ontem à noite. Emily imediatamente sentou no colo de Marta e a abraçou com todas as suas forças. Você não precisa ter medo de forma alguma, Marta, nem um pouquinho. Por que não? Porque você é oficialmente a melhor cozinheira de todo o universo. E eu sempre, sempre estarei aqui para te apoiar em tudo. Marta abraçou Emily fortemente, sentindo seu coração aquecer. Obrigada, minha querida. Marta, sim. Se você cozinhar no novo restaurante, eu serei a primeira pessoa a comer lá todos os dias. Marta riu através de suas lágrimas todos os dias. Todos os dias. E eu vou trazer todos os meus amigos da escola para te conhecer e experimentar também. E eu vou dizer a todos que você faz parte da minha família. Richard sorriu, vendo Marta começar a relaxar pela primeira vez desde a noite anterior. Veja, você já tem uma base de clientes garantida e marketing gratuito. Emily continuou animadamente. E posso ajudar a escolher o nome do restaurante e as cores das paredes. E posso fazer desenhos para pendurar. E posso ser a provadora oficial de todos os novos pratos. Emily, acalme-se, querida. Não, papai. Vai ser a coisa mais incrível do mundo. Marta vai fazer todo mundo feliz com sua comida mágica. Marta olhou para Emily, depois para Richard, sentindo algo se mover dentro de seu peito. Papai, você realmente acredita que pode funcionar? Nós acreditamos com todo o nosso coração, os dois disseram ao mesmo tempo, sem hesitação. Marta ficou em silêncio por um longo momento. Ela ainda podia sentir o medo muito presente, mas também uma pequena faísca de esperança começando a crescer e brilhar. E se eu disser sim, como seria exatamente? O rosto de Richard se iluminou visivelmente. Primeiro nós encontraríamos o local perfeito juntos. Então nós montaríamos tudo exatamente do seu jeito. O menu seria completamente seu. Você seria a chefe executiva com total liberdade criativa. E eu poderia ajudar com tudo. Emily bateu as palmas das mãos animadamente. Eu poderia ser a provadora oficial e consultora de felicidade. Marta sorriu genuinamente pela primeira vez desde a conversa da noite anterior. Consultora de felicidade é um título de trabalho muito importante. Eu levo isso super a sério. Emily lhe fez uma cara séria e profissional. Eu vou provar tudo com muito cuidado e dar uma pontuação de 0 a 10 para cada prato. E se alguma comida receber uma pontuação baixa? Impossível. Sua comida sempre recebe um 10, ou um 11, ou um 1000. Richard observou a interação, vendo Marta relaxar e permitir-se sonhar novamente. Marta, você não precisa decidir agora. Pense nisso pelo tempo que precisar. Na verdade, ela pausou por um longo tempo, olhando para os dois rostos cheios de esperança. Na verdade, eu acho que já sei minha resposta. Emily prendeu a respiração, seus olhos brilhando de antecipação. Sim, Marta disse, sua voz ficando mais firme e mais determinada a cada palavra. Sim, eu realmente quero tentar novamente. Emily gritou de alegria
e abraçou Marta com uma força desproporcional ao seu tamanho. Eu sabia, eu sempre soube. Vai ser o melhor restaurante de toda a história. Richard sorriu, sentindo-se aliviado e genuinamente feliz. Você tem certeza absoluta, Marta? Marta assentiu, sentindo uma mistura intensa de medo e excitação correndo por suas veias. Eu tenho. Eu ainda estou com muito medo, mas eu quero tentar. Eu preciso tentar. Por mim mesma. Por você. Pelo meu sonho. Então nós vamos fazer funcionar, Richard disse com total determinação. Juntos. Sim, nós vamos. Emily pulou no colo de Marta. E você sabe, porque vai dar super certo. Porque agora você tem uma família inteira torcendo por você e ajudando. Marta abraçou Emily fortemente, olhando para Richard por cima da cabeça loira da menina. Obrigada, ela sussurrou emocionada, por acreditar em mim quando eu não conseguia acreditar em mim mesma. Nós sempre acreditaremos em você, Richard disse com sinceridade. Sempre e para sempre. Naquele momento especial, sentada na cozinha aconchegante com as duas pessoas que haviam se tornado sua verdadeira família, Marta sentiu algo que ela não sentia há anos, esperança real e sólida. O medo ainda estava presente, mas agora ele compartilhava espaço com uma excitação genuína, com um desejo renovado de tentar novamente, com a certeza absoluta de que desta vez ela não estaria sozinha. Desta vez ela tinha uma família. Ela tinha pessoas que acreditavam nela incondicionalmente, e talvez esse fosse exatamente o ingrediente especial que havia faltado na receita da primeira vez. Na manhã seguinte, Marta acordou com uma mistura de nervosismo e determinação correndo por suas veias. A conversa da noite anterior ainda ecoava em sua mente como um eco persistente. Richard havia feito a proposta mais incrível de sua vida, e ela ainda estava processando cada palavra. Ela desceu para a cozinha às 7 da manhã, como sempre. Emily já estava acordada, sentada à mesa com papel e lápis de cor espalhados. Bom dia, Marta, a menininha disse, mais animada do que o normal. Bom dia, querida. O que você está desenhando hoje? É uma surpresa muito especial. Emily cobriu o papel com suas mãos. Eu só posso te mostrar depois do almoço. Marta sorriu, mas notou que Emily a estava observando mais atentamente do que o normal, como se ela soubesse que algo importante estava acontecendo. Ela começou a preparar o café da manhã, com as mãos ligeiramente trêmulas. A proposta de Richard a havia afetado mais do que ela havia imaginado. Enquanto ela quebrava os ovos, sua mente não parava de pensar nas possibilidades e riscos. Richard desceu alguns minutos depois, observando Marta atentamente. Como você está se sentindo hoje? Nervosa, ela admitiu sem hesitação. Muito nervosa, mas determinada também. Isso é um excelente sinal. Nervosismo e determinação juntos geralmente criam coisas incríveis. Durante o café da manhã, Emily tagarelou sobre seus planos para o dia, mas Marta notou que a menina continuava a observá-la com olhos curiosos. Para o almoço, Marta decidiu preparar algo especial e desafiador. Talvez fosse uma maneira de se testar, para ver se ela ainda conseguia cozinhar sob pressão. Ela escolheu fazer um risoto de camarão que exigia técnica refinada e paciência constante. Cada grão de arroz precisava ser perfeito, o caldo adicionado na quantidade exata, o resultado final cremoso no grau ideal. Enquanto ela mexia o risoto constantemente, ela sentiu suas mãos suando de nervosismo. E se não desse certo? E se ela tivesse perdido seu talento? E se o fracasso anterior tivesse afetado sua habilidade? Cheira muito bem, disse Emily, aparecendo na cozinha. Eu espero que tenha um sabor tão bom quanto cheira. Sempre sai perfeito. Você não sabe fazer comida ruim, Marta. A simples confiança de Emily a tranquilizou um pouco. Marta continuou mexendo o risoto, respirando fundo para se acalmar. Quando ela serviu o prato, Richard deu a primeira mordida em silêncio. Marta esperou ansiosamente, seu coração acelerado. Marta, ele disse finalmente,
Isso é absolutamente perfeito. Ela suspirou com profundo alívio. Mesmo? Não está sem graça. Está cozido, certo? Melhor do que qualquer restaurante italiano na cidade. Emily concordou vigorosamente, já em sua segunda porção. Marta nunca decepciona. Nunca. Depois do almoço, Emily finalmente revelou seu desenho. Era colorido e detalhado, mostrando uma casinha com grandes janelas e pessoas sorrindo do lado de fora. Flores coloridas decoravam a fachada. No topo, em letras caprichadas, dizia: Restaurante da Marta. Isso é para você, disse Emily, entregando-lhe o papel cerimoniosamente. Para quando você abrir o novo restaurante. Marta pegou o desenho cuidadosamente, sentindo seus olhos se encherem de lágrimas. É tão lindo, Emily. Tão, tão lindo. Você realmente gosta? Eu desenhei pessoas felizes porque sua comida faz todo mundo feliz. Eu amo isso. Eu vou guardá-lo para sempre. Emily sorriu satisfeita. Você pode pendurá-lo na parede do restaurante quando ele abrir. Marta dobrou o desenho cuidadosamente e o colocou no bolso. O dia passou lentamente. Marta limpou a casa com mais atenção do que o normal, tentando ocupar sua mente. Mas a proposta de Richard nunca saiu de seus pensamentos. À tarde, Emily a ajudou no jardim. Enquanto eles estavam regando as plantas, a menina fez uma pergunta inesperada. Marta, você vai aceitar a oferta do papai? Marta parou de regar as flores, surpresa. Por que você pergunta? Porque você está diferente hoje, mais pensativa. Eu estou pensando muito. No que você está pensando? Marta sentou-se no banco do jardim, puxando Emily para o seu colo. Então eu estou pensando se eu sou corajosa o suficiente para tentar novamente. Claro que você é. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Por que você pensa isso? Porque você já perdeu tudo uma vez. E você ainda faz comida feliz todos os dias. Isso é ser muito corajoso. As palavras simples de Emily tocaram profundamente o coração de Marta. A menina estava certa. Ela havia perdido tudo e continuava a viver, a cozinhar, a tentar ser feliz. Obrigada por dizer isso, querida. É verdade. E se você abrir o restaurante, eu serei sua primeira cliente oficial. Marta riu. Oficial? Eu farei um cartão de membro e tudo mais. À noite, depois que Emily foi para a cama, Marta estava na cozinha organizando os armários. Na verdade, ela estava tentando criar coragem para conversar com Richard. Ele apareceu por volta das 10, procurando um copo de água e ainda acordada. Sim. Richard, posso falar com você? Claro. Devemos nos sentar? Eles sentaram à mesa da cozinha. Marta respirou fundo várias vezes antes que ela pudesse falar. Se você ainda estiver disposto, eu aceito. Eu quero tentar. O rosto de Richard se iluminou. Você tem certeza? Eu tenho. Eu ainda estou apavorada, mas eu realmente quero tentar novamente. Richard se levantou imediatamente. Me dê um minuto. Ele saiu da cozinha e voltou com uma pasta preta. Ela a colocou sobre a mesa e a abriu, revelando dezenas de papéis organizados. O que é isso? Marta perguntou. Rascunhos, plantas, ideias, conceitos para o restaurante. Marta olhou para os papéis com crescente surpresa. Havia desenhos detalhados de um restaurante aconchegante, com janelas enormes, mesas de madeira, uma cozinha integrada aberta. Você já pensou em tudo isso? Eu estive pensando nisso por meses. Eu estava apenas esperando para encontrar a pessoa certa. Marta examinou cada desenho cuidadosamente. O restaurante nos rascunhos era exatamente como ela sempre sonhara. Pequeno, íntimo, familiar, acolhedor. É perfeito, ela disse, sua voz embargada pela emoção. Eu posso mudar qualquer coisa que você quiser. Você não precisa mudar nada. É perfeito do jeito que está. Marta sorriu através de suas lágrimas, finalmente permitindo-se acreditar que era possível. Quando podemos começar? Amanhã, se você quiser.
Os meses seguintes passaram em um turbilhão. Richard encontrou o local perfeito, uma casa antiga charmosa no centro da cidade, com caráter e história. Martha supervisionou cada detalhe da reforma, desde a cor das paredes até o tipo de panelas na cozinha. Emily participou de tudo, dando sugestões criativas e fazendo desenhos para decorar o restaurante. Seu entusiasmo era contagiante para toda a equipe. O menu foi criado com amor. Pratos caseiros, receitas da avó de Martha, comidas que aqueciam o coração, nada excessivamente sofisticado, mas tudo feito com perfeição e carinho. 2 semanas antes da grande inauguração, Martha mal conseguia dormir de nervosismo e antecipação. "E se ninguém vier?" ela perguntou a Richard. "Eles virão, eu tenho certeza." "Como você pode ter tanta certeza?" "Porque sua comida é especial. E lugares especiais sempre encontram as pessoas certas." O dia da inauguração chegou em uma sexta-feira ensolarada. Martha chegou ao restaurante às 5 da manhã, embora a inauguração não fosse até às 6 da noite. Ela verificou cada detalhe 1000 vezes. Os temperos, as panelas, o menu, as mesas. Tudo tinha que estar impecável. Richard chegou no meio da tarde com Emily, que trouxe uma surpresa. "O que você está escondendo?" Martha perguntou. "Meu presente de inauguração", disse Emily, mostrando uma placa pintada à mão. "Comida feliz feita aqui." Martha se ajoelhou e abraçou a menininha, emocionada. "É perfeito. Nós vamos pendurá-lo na entrada." Às 6 em ponto, eles abriram as portas. Para surpresa de Martha, já havia uma pequena fila do lado de fora. Os primeiros clientes entraram curiosos e saíram encantados. A comida era exatamente o que eles esperavam. Deliciosa, caseira, feita com carinho. A sala de jantar se encheu lentamente. O cheiro de comida caseira pairava no ar, misturado com o burburinho alegre de conversas e risadas. Emily corria entre as mesas com alegria contagiante, mostrando o menu para todos e explicando que Martha fazia parte de sua família. "Experimente o risoto", ela diria aos clientes. "É o melhor do universo." Os elogios sinceros começaram a jorrar. "Isso tem gosto de casa", disse uma senhora idosa, comovida. "Eu não comia nada tão delicioso há anos", comentou um jovem casal, ainda cheio de pessoas felizes. Richard se aproximou com um enorme sorriso. "Como você está se sentindo?" "Eu não consigo acreditar que nós conseguimos", ela disse, enxugando suas lágrimas. "Você conseguiu, Martha." Martha olhou ao redor, vendo Emily conversando com clientes, vendo pessoas sorrindo enquanto comiam. "Se não fosse por vocês dois, eu nunca estaria aqui", ela disse com gratidão. "Obrigada por acreditar em mim quando eu não acreditava em mim mesma." Emily correu para eles e abraçou Martha fortemente. "Agora todo mundo tem comida feliz", ela gritou radiante. Martha abraçou a menininha, olhando para Richard por cima da cabeça loira dela. "Obrigada", ela sussurrou mais uma vez. "Obrigada", ele respondeu, "por fazer nossos sonhos se tornarem realidade." Naquela noite especial, quando eles fecharam o restaurante, os três sentaram em uma mesa vazia. Emily havia adormecido em uma cadeira, exausta de tanto correr e conversar. "Uma Martha", disse Richard, observando sua filha dormindo. "Você se lembra da primeira noite em que nos conhecemos?" "Como se fosse ontem. Emily te deu seu prato de massa na Rua Fria. E mudou minha vida para sempre. Mudou a nossa também." Martha sorriu, observando Emily dormir pacificamente. Quem teria pensado que um simples prato de massa poderia mudar 3 vidas inteiras? "As melhores coisas sempre começam simples", disse Richard. Martha concordou, olhando para o restaurante silencioso ao redor deles. Estava silencioso agora, mas ainda guardava o eco das risadas e conversas da noite. Ela havia perdido tudo uma vez. Ela havia estado na rua sem esperança, sem futuro. Mas uma menina generosa de 5 anos havia visto além das aparências. Ela havia visto uma pessoa que merecia uma chance.
E essa chance havia se transformado em uma família de verdade. E a família havia se transformado em um sonho realizado. Marta sorriu profundamente, finalmente em paz. Às vezes, as melhores coisas da vida começam com os gestos mais simples. Como compartilhar um prato de massa com um estranho em uma noite fria, ou como acreditar que todo mundo merece uma segunda chance para ser feliz. A história havia terminado onde começou, com comida feita com amor, com afeto verdadeiro e com a certeza de que pequenos gestos de bondade podem mudar o mundo inteiro para sempre. Um prato de massa, uma menininha generosa, um pai que acreditou, uma mulher que recomeçou. 4 vidas transformadas pela magia da comida feliz. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas. Deixe um like porque isso ajuda esta história a ser recomendada para mais pessoas. Nos vemos na próxima história.